estávamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou há 36 anos para fazer, pregar o Evangelho. Na escala, quem leu, estivemos ali na congregação do Alto Mateus. Mas, e na semana retrasada, estávamos lá no distrito de Sirigi, no estado vizinho de Pernambuco, que pertence à cidade de São Vicente Ferre, já fronteiriço, tem a parte com Timbaúba e uma parte aqui com uma cidade também, Natuba, se não me falha a memória. Então, eu estava dizendo a Josi, estamos realmente quase que num ministério itinerante. Fomos lá, uma igreja muito calorosa, uma igreja muito avivada, e assim peço que os irmãos orem, porque quando não estamos aqui, algum motivo temos, é claro, e graças a Deus, queira Deus que quando estivermos ausentes, não seja por enfermidade, que pode ser também, mas por estarmos levando a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Deus já falou ao nosso coração por meio das orações, vai continuar ministrando, com certeza, já falou a cada coração, a cada alma por meio dos louvores e agora por meio da proclamação da sua santa palavra. E o tema é a graça de Deus em nós. Romanos capítulo 5. Peço que todos abram. Se você tem ao seu lado algum irmão que não disponibiliza do exemplar das Sagradas Escrituras, possa você estar aproximando-se e para que partilhe agora a palavra do Senhor. Nossas saudações àqueles que também não puderem estar aqui, mas que com certeza vão estar acompanhando dos seus lares. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, ainda sendo nós ainda pecadores. Até aqui, irmãos, é suficiente. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos pedir que essa graça, não é a graça que o comércio oferece, não é a graça barateada, sucateada, mercantilizada, é a graça de Deus, que não compreendemos, mas a recebemos completamente pela fé em Cristo Jesus. Senhor, queremos te louvar e te agradecer por cada momento deste culto maravilhoso, porque sabemos que tu estás, Senhor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do nome de Jesus Cristo, meu Pai. Queremos pedir a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça, graça sobre graça, Senhor, sobre cada família aqui representada, Senhor. Sobre a vida dos oficiais, dos membros congregados, daqueles que estão enfermos e que não puderam, ó Deus, e que foram impedidos por algum motivo, Senhor, seja enfermidade ou qualquer outro motivo, ou qualquer outra contingência, meu Pai, de estarem na tua casa. Nos guarde e nos livre de todo mal, Senhor. Porque, meu Deus, como é bom estarmos aqui para louvar,
para te adorar, para consagrar nossas ofertas a ti, Senhor, mas a principal oferta é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a ti, meu Pai. Recebe no alto de tua glória, meu Pai, e que esta proclamação da tua palavra encha cada canto do coração, Senhor, das almas que tanto precisam, que nós precisamos da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. A graça de Deus em nós. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar, eu tenho pensado e muito ultimamente, acerca da dimensão, do tamanho, do comprimento, da profundidade da graça de Deus. Essa graça que lhe alcançou há 10 anos, 6 meses, há 15 anos, não importa o tempo, mas foi a graça de Deus. Tanto que lá em 1 João, capítulo 4, e no versículo 19, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O Senhor não esperou que você se aperfeiçoasse. O Senhor não esperou que o seu espírito evoluísse, como algumas crenças, o meu espírito está evoluindo. Não, o Senhor não esperou nada disso. E nós sabemos, irmãos, que a graça, essa palavra é tão conhecida, né? Eu estava aqui pensando, em casa também, que quantas vezes nós encontramos, né? E brasileiro gosta muito de promoção, quem não gosta, né? Leve 5 e pague 4, né? Leve 6 e pague 5, e o sexto é de graça, mas não é de graça, porque já está ali, devagarzinho, mas já está ali incutido o preço. Mas, e o que falar, irmãos? Do pecado, que é algo, ou seria algo impagável, uma dívida. Lembram-se, os mais vividos vão lembrar daquela época da dívida externa do Brasil, que o povo dizia, ninguém vai pagar. Vai chegar, né, vai chegar tal tempo e ninguém vai pagar. Ou até mesmo você tem uma dívida. Você é humano, então você tem dívidas. Tem talvez para coisas, tem recebimento e tem dívidas também. E você diga, Senhor, talvez essa dívida seja impagável, porque vai rolando um sobre a outra, juros sobre juros. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, irmãos. E eu comecei a pensar essa semana, em especial, enquanto me preparava para trazer essa reflexão. E eu digo sempre, irmãos, leiam depois todo o capítulo, porque é muito profundo. É essa graça, não é a graça do comércio, não é aquela graça que chega no final do ano, no Natal, no Ano Novo, que os shoppings fecham, botam cartazes, né? Aguarde daqui a uma semana, grande promoção, 60% de abatimento. Só que a salvação não é assim. Ou nós temos, ou nós não temos. E aqui nós encontramos algo muito interessante, irmãos, que eu vou aqui delinear, procurar trazer da maneira mais didática possível. Por que devemos nos alegrar, irmãos? Muito mais do que pelas coisas materiais, que infelizmente grande parte da igreja hoje é envolvida com isso, não que Deus não possa fazer, mas quando se fala em Deus, muitas vezes nós pensamos apenas nas coisas dessa vida. E Deus trabalha, Deus cura, Deus liberta, Deus dá prosperidade. Eu creio num Deus que faz isso. Porém, Jesus não morreu por isso. Jesus morreu para nos dar perdão, nos santificar e nos livrar, irmãos, da morte eterna. Essa é a grande questão. E aqui nós encontramos, vejam só, tendo sido, pois, justificados pela fé. É um termo jurídico, forense, quer dizer declarado justo. A essência da pessoa não mudou nada, mas o juiz declara que aquela pessoa está livre. Tem um juiz norte-americano, eu gosto muito da pessoa dele, como ele age. Ele, quando chega um caso para ele, passa muito na internet. E ele sabe diferenciar o grande criminoso, o terrível criminoso, que tem que ter prisão perpétua e por aí vai. Para aquelas pessoas, ele pergunta, ele faz uma audiência com a pessoa,
e vejam como ele aplica a lei. Ele pergunta: o que foi que você fez? Aí a moça diz: não, minha filha estava doente, e eu sem emprego, meu marido me abandonou, e eu entrei naquela farmácia. Vejam como ele faz, irmãos. E peguei o remédio, eu sei que estou errada. E ele pergunta: você está consciente que errou ao tirar, ao subtrair o remédio, o medicamento, mesmo nessa condição? Sim, Senhor. Aí sabe o que é que acontece, irmãos? Ele não inocenta, mas ele abranda a pena daquela pessoa. Isso falando em termos humanos. E ele diz: você vai fazer agora, digamos, vai fazer uma obra social, e ele faz questão de deixar bem claro que a pessoa é culpado, que mesmo com a sua filha doente, não poderia ter roubado da farmácia o remédio, o medicamento. Ele é um juiz justo, sim. E a pessoa chora, se comove. E se era de pegar 6 meses, ele diz: olha, 3 meses vai fazer. E ele tem ali, passa muito na internet isso. Eu admiro muito esse juiz. E ele faz a diferença entre crimes hediondos e infrações. Mas eu quero dizer, irmãos, que o crime mais hediondo que pode existir, se alguém nunca lhe disse, eu vou lhe falar, é o pecado. Porque o pecado é contra Deus, a santidade de Deus. É por isso que nós devemos orar, vigiar, constantemente, termos cuidado, porque Deus sabe das nossas fraquezas. Quantas vezes nós oramos, mas nos vemos ainda caindo naquelas mesmas fraquezas. Mas porque Deus não me mata, porque Deus não me destrói? Porque a graça do Senhor está sobre a tua vida, irmãos. Esse juiz que eu acabei de citar aqui, ele abranda, mas ele não tira a culpabilidade por completo, para que a pessoa não pense que pode agora a qualquer momento. Ele diz: olha, eu me lembro muito daquela passagem quando o Senhor diz: vai e não peques mais. É mais ou menos assim que ele faz. Ele diz: vá, mas não faça mais isso. Aí ele já chama o assistentes sociais para ajudar, para ver se consegue um emprego para aquela pessoa, porque ele tem um discernimento que foi infração errada, um ato falho, um ato errático por parte da pessoa, mas que não pode ser colocado como um criminoso comum, que matou um serial killer. É algo muito diferente. Mas o pecado, irmãos, nos mata, entristece a Deus e nos afasta da comunhão com o Senhor. Alguém já perguntou qual vai ser o grande castigo no inferno? E a pessoa respondeu: ausência de Deus. E você pode prestar atenção, qualquer pessoa que diga: a minha vida está no inferno, não sabe o que está dizendo, né? Mas, por outro lado, essa expressão retrata a ausência de Deus na vida dela. E, enquanto isso, irmãos, Deus nos oferece a sua vida em Cristo Jesus, que morreu por nós, que estaremos celebrando daqui a uma semana, Páscoa. Páscoa que quer dizer passagem, nós que já passamos da morte para a vida eterna. Então veja só, primeira coisa que eu quero dizer aqui, anunciar nessa noite. Não saímos ainda no versículo 1. Nós fomos declarados justos, a despeito de nossas falhas, gritantes falhas, terríveis falhas, mas nós fomos declarados perante o Senhor Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, justificados. Ou seja, não há dívida espiritual. Podemos ter dívidas aqui e devemos pagá-las, mas não há dívida espiritual, irmãos. Eu me deparo constantemente com pessoas que se automutilam espiritualmente às vezes, irmãos. Isso me dói tanto. E é muito difícil para um pastor, quer seja como pastor, até mesmo quando terapeuta, chega uma pessoa e não consegue encontrar o perdão, acha que Deus vai lhe lançar no inferno. Eu já tratei de pessoas assim, e mostrei pela palavra, mostrei não pela psicologia, não pela psicoterapia, mas pela palavra de Deus, que é aquele que vai ao Senhor com sinceridade no seu coração, que confessa com seus lábios:
mesmo que não sinta nada, é aquele sentir, eu quero sentir um arrepio, eu quero sentir fogo nos pés, eu quero sentir fogo nas mãos. Não, você talvez não vá sentir nada, mas você vai crer e o seu pecado vai ser lançado no mar do esquecimento, porque Deus é poderoso, irmãos. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus, a paz de Deus está na nossa vida, irmãos. É por isso que você consegue nadar, mesmo em meio a águas tão turbulentas. E você chega a fazer uma separação, e é bom. Você, ao mesmo tempo, está passando por uma turbulência material, financeira, mas o lado espiritual está bom. Bom no sentido de estar em paz com Deus. Porque, irmãos, nós podemos estar desempregados, podemos estar escorraçados da sociedade, podemos estar com todas as portas fechadas, mas se você nessa noite puder ir para a sua casa, deitar a sua cabeça no travesseiro e disser: Senhor, eu te louvo pelo perdão dos meus pecados, você está em paz. Não há algo melhor do que termos, irmãos, a presença de Deus na nossa vida. Isso foi conseguido por Cristo, foi conquistado na cruz do Calvário, a justificação, quando o Senhor disse: está consumado. Consumado, irmão, já foi a salvação. Daqui a 30 anos, se Jesus não voltar, daqui a 10 anos, você vai estar tão salvo como hoje. Salvação não envelhece, salvação também não amadurece. A santificação, sim. O testemunho em Cristo Jesus, sim. Hoje se espera daqueles que mais viveram na caminhada cristã. Hoje eu espero, com meus 58 anos de idade, estar um pastor mais experiente do que quando assumi com 22 anos para 23 anos. Com certeza. Mas a salvação, irmãos, ela é atemporal. Tanto faz você ter 10, 15, 20, 100, 105 anos, ela vai permanecer ali ao teu lado constantemente. Louvado seja Deus. Segunda coisa que eu quero elencar, irmãos, pelo qual, versículo 2, eu disse que seria sintético, né? Bem prático mesmo. Estou procurando, porque esse texto é profundíssimo. Pelo qual também temos entrada, diz aqui na minha tradução, mas eu sei que a maioria das traduções tem acesso. Entrada é acesso, acesso é entrada, tanto faz. Pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Irmãos, a igreja primitiva era perseguida, mas pela fé estava de pé, continuava de pé. Por essa graça, graça, maravilhosa graça, como nós cantamos, ela não esperava que César, que os imperadores romanos ficassem aplaudindo os cristãos, muito pelo contrário, mas em meio às terríveis torturas, perseguições, que poucos tiveram como os cristãos da época do Império Romano, que passou, mas Deus fica e ficará para todo sempre. Mas diz que nós temos entrada, acesso pela fé a esta graça. Me permita falar um pouco, eu gosto de falar assim sobre palavras que são realmente, tem um peso muito grande que às vezes nós passamos batido. Falamos aqui justificados, agora acesso. Eu já precisei ter acesso a algumas repartições, a alguns lugares, com certeza você também já precisou. Quem tem carro aqui sabe o que é precisar ter acesso ao Detran. Eu não sei o número de irmãos que já disseram: pastor, ore porque amanhã eu vou ter que ir lá no Detran, porque ali, olha, é uma burocracia fora do comum. E tem que falar com um amigo do amigo, e tem que não sei o quê, aquela coisa. Mas a boa nova nessa noite, para você que me escuta, aqui, participando, aqui neste templo, e você que está pela internet, é que, em nome de Jesus, nós temos acesso, sem burocracia, ao trono da graça, ao trono de todo o universo, aleluia.
Já pensou se fosse uma espécie de Detran espiritual, com todo respeito? Não sei se aqui alguém trabalha no Detran, eu estou falando respeitosamente, irmãos. Mas tem repartição, eu já passei por isso. Tem que falar com a pessoa espere aí. Nesse espera aí, foi lá dentro e toma café, que a gente escuta o barulho, e conta piada, e conta conversa, e a gente fica esperando. Mas Jesus está aqui, irmãos, aleluia. Ele está aqui ouvindo o teu clamor. Ele está aqui nesta hora. Não é porque o pastor Cláudio está dizendo, mas porque a palavra do Senhor assim o diz. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente, aleluia. É esta fé, é esta graça que nós temos que reavivar, irmãos. Aí eu fiquei pensando que eu gosto de pregar. Tem quem não gosta. Eu gosto de pregar e falar tantas experiências que eu passei, ou que alguém passou, mas que são experiências reais. Eu já passei muito por sufoco, irmãos. Ter que falar com a pessoa, e é uma burocracia, e vai, e volta, e é outra documentação, e mais outra, e não sei o quê. Mas para Jesus, para chegar agora, ter acesso ao Pai, você só precisa de uma coisa: ter sido lavado, comprado pelo sangue da nova aliança, Jesus Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. É por isso que eu começo a compreender, irmãos, a essa altura do meu ministério, mais e mais, porque a igreja mais perseguida, mais pobre, foi a mais rica da graça, mais rica de poder, e não tinha medo de ninguém, pregava. As autoridades diziam: não pregue. Ele disse: prego. Se cale, não me calo. Desobediência, por quê? Quando foram soltos os apóstolos, numa das primeiras perseguições que teve, disseram: olhe, não fale mais no nome desse homem, vocês estão soltos, mas não fale. Julgai vós. Olha a resposta. Se é justo antes obedecer a Deus do que aos homens. É isso que a igreja de hoje está precisando, irmãos. Desse fogo espiritual, desse amor a Deus, dessa graça, irmãos, que não teme a ninguém, a não ser o temor santo, o temor de Deus na nossa vida e no nosso coração. É isso que nós precisamos, porque quem vive pela graça será levado pela graça aos céus. Viveremos pela graça e daqui a 1 bilhão de anos estaremos, irmãos, vivos, porque assim Deus o prometeu, pelo qual também temos acesso, entrada pela fé a esta graça, aleluia, na qual estamos firmes. Não é preciso, irmão, sacrifício, não é preciso esfolar os joelhos, não é preciso fazer um jejum que você vai terminar no hospital, é preciso tão somente, como está escrito: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os confins da terra, porque só há um nome que se dobrará, ao qual todo joelho no céu e na terra, o nome de Jesus Cristo. É esse que nós precisamos, irmãos. A cruz precisa ser reavivada nas igrejas, irmãos, porque o Senhor quer derramar mais e mais da sua graça e do seu Santo Espírito. Então eu acredito que enquanto eu falava, estou falando sobre essa questão de acesso, e eu quero aqui, nesta questão ainda falar, vivemos uma época difícil, irmãos, onde as pessoas estão inacessíveis. Por incrível que pareça, com tanta tecnologia. Mas eu não tenho medo de dizer uma coisa: com tanta tecnologia, mas as pessoas nunca foram tão inacessíveis como hoje. Por quê? Quando você liga, deixa uma mensagem, não sei o quê. Quando era o telefone, não é nenhum saudosismo não, irmãos. Piegas não é? Mas quando era telefone fixo, corria até, principalmente quando chegava logo na casa da pessoa, era coisa chique. Aí, se tinha 3, 4 irmãos, corria para atender primeiro, né? Para atender. Aí todo mundo sabia quem é. É seu tio, sua tia, ia atender lá. Mas hoje em dia, irmãos, as pessoas têm celular, não são todos, mas ficam prisioneiros da tecnologia de tal forma que, se não for pelo celular, aí o que eu digo, fica mais fácil às vezes, é claro. Tem lugares que eu não tenho acesso, não tenho condições financeiras de ir, então eu mando uma mensagem para aquela pessoa. Mas quando eu vi uma mãe, vi na televisão logo no começo, uma mãe tendo contato com a filha,
A mãe na cozinha e a filha no quarto, mandando e-mail uma para a outra. Eu digo, Jesus Cristo. Não é preguiça não, irmãos. Isso é para ser moderno, descolado. Não é assim que fala? Tem que ser descolado. Descolado e preso à tecnologia. Eu digo uma coisa, irmãos. Eu sempre digo, não existe coisa melhor para aqueles que podem estar na casa do Senhor, fazer uma visita oportuna. Não é visita de 3 horas da manhã, não. Mas uma visita oportuna, dar aquele abraço, tomar aquele cafezinho com a pessoa, conversar. Hoje em dia, irmãos, eu digo porque eu fico chateado. Até no meio que eu convivo muito, que é o meio pastor, qualquer coisa, passe o WhatsApp. Eu digo, há um tempo eu passei, cancelei, foi tudo. Que foi que o pastor Cláudio disse, não, dê um tempo, meu irmão, porque isso era aí. A gente só fala por WhatsApp, venha na minha casa, eu quero ir na sua casa também. Mas não é para incomodar, não. É isso que nós precisamos, irmão. O meu temor é que, aqui como fala, nós temos acesso, vejam só, Deus, irmãos, Deus que é Deus, nos dá acesso pleno. Aí tem gente que se faz de muita... Não tem um tempo. A pessoa tem 3 celulares, tem carro e não tem tempo para atender, para conversar com a pessoa. Eu digo, está muito bom. Irmãos, nós precisamos nos tornar acessíveis, me permitam esse parênteses, porque se Deus que é Deus está atendendo a sua oração, por que você não tem um tempo, numa semana, 24 horas por dia, não está muito apressado? A vida, irmãos, moderna está acabando com muita gente. Agora, graças a Deus, que Deus é Deus e Ele não faz conosco como nós fazemos com o próximo. Já pensou, você quer falar com Deus? Espera aí, meu filho, você pega uma ficha ali, que hoje tudo é assim, né? Pega a milionésima, 50ª ficha ali e fica esperando, pior do que SUS. Meu irmão, Deus está no nosso viver, Deus está na nossa vida, Deus está desenhando, fazendo, construindo a sua vida, a sua história. O seu nome está escrito na glória. Deus se faz acessível, não porque você merece, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Isso eu tinha que falar, porque eu digo, irmãos, eu tenho procurado algumas pessoas, aí quando eu vejo, não tem tempo. Eu queria ter tempo. E alguém já reclamou, disse, mas Cláudio, hoje em dia está de uma forma tal que até para mandar uma mensagem estão achando dificuldade. Aí eu digo, interessante. Aí quando a internet dá uma pane geral, aí parece que o mundo vai se acabar, né? Alguns episódios já passamos sobre essa questão da acessibilidade à internet, né? Eu ouvi falar de gente que ficou desesperado quando o WhatsApp deu uma pane aí, especificamente, parecia que o mundo ia se acabar. Meus irmãos, o mundo não vai se acabar. Eis que eu crio novo céu e nova terra. E graças a Deus que não vai ser por internet não, irmãos. Porque se fosse pela internet vai passar. 5G, daqui a pouco vem 6G, 7G, 4K de televisão, 5K. Eu quero lá saber disso. Eu quero saber que eu vou estar com os irmãos, louvando, glorificando o nome do Senhor na eternidade. Aleluia. Não vai ser nem vivo, nem claro, nem oi, nem vai ser coisa nenhuma desse tipo, mas vai ser ao vivo, irmãos, um culto eterno, glorificando o nome do Senhor. Isso é que importa. Como, pastor? Pela graça, pela misericórdia do Senhor. Nós temos acesso pleno. Coloque isso na sua cabeça, irmãos. E me permita, é que eu digo, agora eu vou tomar emprestado uma ilustração de um grande amigo meu, e ele não me condenaria por isso, muito pelo contrário, foi meu professor de teologia, de escola dominical, pastor, minha esposa conhece, e ele, sendo bem mais experiente, aí conta que certa feita ele, solteiro, desesperado, aperreado, como a gente fala. Aí ele chegou para um irmão que conhecia, olha só o desespero que faz, irmãos. Ele disse, rapaz, eu preciso de uma palavra de um pastor e pastor mesmo, viu? Um pastor batista. Eu falo isso com toda liberdade, porque tem um acesso, e ele, se estiver escutando ou se escutar, não vai ficar chateado. E ele pegou um irmão que gostava dessas coisas neopentecostais.
esse irmão, estou angustiado, porque eu nessa idade já, eu tenho meu emprego secular, tenho meu pastorado, estou sem namorada, e aquela coisa, já tem seus... E ele casou, graças a Deus, vou logo dizer, casou e tem uma filha, viu? Mas ele ficou desesperado. Aí o irmão começou a rodar, foi para a Bahia, atrás de profecia. Não encontrou, a profetisa não estava lá. Foi para Mangabeira, não estava lá não. Foi para Cabedelo, sabe o que aconteceu, irmãos? Terminou ele pegando o sono dentro do carro. Rodaram, e ele não veio profecia não. Não estavam acessíveis as profecias e os profetas. Mas quer uma profecia para você essa noite, irmãos? Quer uma profecia para você essa noite? Jesus Cristo está na tua vida, aleluia. Graças a Deus que eu não precisei fazer uma correria dessa para encontrar com Josi. Mas disse que, aí o irmão que contou, e depois ele achou muita graça, disse, olha, hoje ele está casado, sem desespero, sem choro, sem aquela agonia, mas foi uma agonia que terminaram de madrugada naquele tempo, podia, nos anos 80, viu, irmão? Dormir dentro do carro, que não tinha muito problema não, mas hoje em dia está perigoso, né? Pegou no sono de tanto procurar profetas e profecias. E ele sabia, um grande amigo meu, e ele aprendeu que se orasse, Senhor, queria uma esposa, agora faça a tua vontade. E Deus fez, deu uma boa esposa e uma filha também. E que Deus o abençoe. Meus irmãos, mas vejam, mas os profetas, e esses eu tenho um receio, viu? E essas profecias, e graças a Deus que não encontrou, viu? Bahia, Cabedelo, os mais famosos profetas e profetisas da região foi atrás. E não encontrou nenhum. Eu digo, graças a Deus. Graças a Deus. Em relação à minha pessoa, uma senhora que tinha esse dom, certo? Uma vez ela mandou um recado para mim, isso nos anos 90. Diga ao pastor Cláudio que eu tenho uma profecia que Deus me deu para ele. Não estou duvidando nem tanto no mérito da questão. E passou-se o ano 91, 92, 93, 94, 95, e até hoje, aí minha mãe, vez por outra, lembra essa questão. Eu digo, mãe, é o seguinte, se fosse caso de perigo, de dizer, olha, vai uma pessoa querer te matar, tinha me matado, e eu não sabia, porque até hoje, e resultado, essa irmã foi para a eternidade, e até hoje eu estou sem saber o que foi. Mas também não me interessa não, eu digo, porque Deus quando quer, irmão, Ele quer. Se Deus quisesse outra mensagem, Ele estaria dando outra mensagem, então a mensagem é essa. Nós precisamos ter acesso e temos esse. E o pior, ou o melhor, é que nós temos acesso, mas não queremos entrar pelas portas, irmãos. A porta é estreita, pastor, é apertado o caminho, eu sei, irmãos, mas é o acesso que tem uma palavra-chave que se chama Jesus de Nazaré, Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E tem gente que faz uma burocracia. É por isso que eu sou inimigo de burocracia, irmãos. E manda para lá, e manda para cá, e vai para lá. E no meio religioso está ficando do mesmo jeito, irmãos. Não, só é abençoado se aquele pastor orar por você. Só aquele pastor que sabe pregar. Só aquele bispo, aquele fulano de tal, se ele botar a mão na sua cabeça, é fogo do céu. Isso é conversa, irmão. Isso é conversa. Porque quem conhece a palavra de Deus, lê, se alimenta e é cheio do Espírito Santo pela palavra de Deus. Não é pelo homem ou pela mulher que é usado pelo Senhor, não. Então, irmãos, nós temos acesso pleno. Você já parou para pensar o que é isso, irmãos? Acesso. Não precisa pedir ficha, não. Não precisa de visto, passaporte, nenhuma documentação, não. Não precisa, irmãos. A única coisa que você precisa é ter sido regenerado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui também, irmãos. A esperança surge em meio às tribulações. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E tudo isto, irmãos, está no escopo, está no contexto espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, sim, algo está dando errado na sua vida, você pode estar com uma
preocupação, sim, mas por outro lado, no plano espiritual, irmãos, no plano espiritual, você pode estar em paz. Tem gente que não acredita, acontece sim. Uma pergunta rápida, mas não precisa ninguém levantar a mão. Quem é que não tem nenhum, quem está hoje totalmente isento de todos os problemas? Ninguém, irmãos. Ninguém. Todos nós temos os nossos dissabores, todos nós temos as nossas dívidas, dúvidas, mas Jesus é maior do que todas essas coisas. E essa é a esperança, irmãos, que como combustível vai nos levar para a eternidade. Agora, pois, disse Paulo, permanecem a fé, a esperança e o amor. Aleluia, irmãos. Então nós precisamos, porque a igreja vive dias difíceis. A igreja está se tornando inacessível, irmãos. Muitas vezes você não quer dizer, mas a nossa oração, ela não tem um ingrediente de fé. Ela não tem, você ora às vezes, mas talvez não crendo, mas eu quero lhe desafiar nessa noite, dizendo, creia, porque Deus, Ele ouve as nossas orações, irmãos. Eu não sairia de casa jamais para enganar, para fazer um discurso. Sou péssimo como orador, irmãos. Se eu sou pastor, é pela graça e pela misericórdia do Senhor. A paciência, irmãos, ela gera experiência, a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E diz aqui no versículo 6, que coisa maravilhosa. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, irmãos. Olha, Cristo morreu por nós, irmãos, quando estávamos na perdição. Somos hoje pecadores, mas pecadores remidos. Lembram daquilo que eu falei no começo? Jesus não disse, olha, vá primeiro, conserte sua vida e depois venha a mim. Não. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui eu quero consertar algo que sempre é dito por aí. Tem gente que diz assim, está escrito, vinde como estás. Não, não está escrito assim, não. E olha que eu já busquei várias... Não, está escrito, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, Almeida Revista Atualizada e Almeida Revista Corrigida, respectivamente, certo? E eu vos aliviarei. Mas Jesus, irmãos, Ele não espera perfeição quando você vai a Ele, mas Ele o torna perfeito. Aleluia. Tem gente que diz, olha pastor, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de beber, quando eu deixar de ter 3 mulheres, quando eu deixar de ter não sei o quê, já ouvi isso, irmão. Não vou contar hoje não, mas já houve casos de gente assim que depois foi o desmantelo para lá, né? Não é o pastor resolver não, aí não tem pastor que resolva não. Mas teve gente que, pastor, eu tenho 3 mulheres, com qual fica? Eu digo, meus irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele derrama da sua graça, irmãos. O que eu quero dizer não é abrir as portas da igreja para ser um centro de libertinagem, não. Mas a igreja tem que ser acessível e dizer, não, venha. Mas, rapaz, mas ainda estou com cigarro no bolso, venha. Mas ainda me prostituo, venha. Porque aqui você será liberto, aqui você será salvo, aqui você será cheio do Espírito Santo. Ou não foi, irmãos, com esse princípio do poder do Espírito Santo que a aliança rompeu com a UISB em 1967. Ou não foi, irmãos? Eu encontro muitos pastores e obreiros do interior, como fui agora, recentemente, questionando. Ou temos ou não temos o poder de Deus, irmãos? Não, olha, eu aconselhei fulano primeiro a deixar de fumar suas 2 carteiras de cigarro, depois vem para a igreja. E se não der tempo, irmãos, o tempo é hoje. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação, irmãos. Tem gente que diz, eu queria convidar fulano, mas ele, dia de sábado, sempre toma sua cervejinha. Irmão, convide essa pessoa, porque quem sabe, no domingo, será cheio do Espírito Santo, será cheio da graça, da glória de Deus, e vai deixar. Teve um jovem, isso foi lá no conto do pastor Lauro Lia.
que motivado pela época hippie, tinha um cabelão mais não, era feminino mesmo, cabelão batia para aqui embaixo, meio cabelão liso, bonito. Mas era um tecladista maravilhoso. E ele soube, e ele começou a frequentar a igreja. Aí, de certa forma, houve um convite para que ele pudesse ter acesso ali a um teclado. Uma vez, parece que pegaram ele lá, dedilhando lá, tudo. Aí o pastor, se você quer tocar? Eu disse, não, pastor, mas eu não estou preparado. Eu com esse cabelão aqui, o que é que vai acontecer? Eu disse, não, toque, não tem problema não, tem... Se fosse hoje, né, irmãos? Eu estou falando isso lá para 1970, 1980. Imagina o escândalo que deu nos Estados Unidos. Imagine. Se fosse hoje, seria mais normatizado. E ele foi no culto, o pessoal ficou já assim. Esse rapaz nem é... Né? Chegou... Irmãos, não demorou um mês. Quando esse pastor fez o apelo, quem é que estava lá na frente? Quem foi à frente, irmãos? Muitos são chamados, irmãos, poucos são os escolhidos. Os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Repito, irmãos, para que ninguém deturpe nossas palavras. Longe de mim transformar a casa do Senhor em balbúrdia, em casa de libertinagem. Mas aquele rapaz que tinha um cabelão que mais parecia aqueles índios americanos, e ele era americano, mas não era índio. Ninguém mandou, ninguém falou. Quando foi na outra semana, chegou lá, e essa igreja não pregava os usos e costumes, como a nossa igreja não prega, também. Congregacionais não pregam usos e costumes. Chegou lá com o cabelo todo cortado, tudinho. Irmãos, às vezes o problema é que nós queremos fazer a obra do Espírito Santo. O problema é esse. O pastor tem que pregar como eu estou pregando e depois vou me calar. Cada um vai para a sua casa e eu vou deixar dizer, Senhor, preguei, fiz o que devia fazer. Agora quem vai fazer a obra é o teu Espírito Santo. Agora, se fosse numa igreja legalista, não, isso é um herege, não pode tocar aqui não pode fazer assim não. Mas o pastor teve discernimento, irmãos. Não estou fazendo disso uma regra. Nem sempre é assim, nem sempre vai acontecer assim. Mas, irmãos, quando Jesus disse que muitos serão os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, é porque está acontecendo isso. No céu, só digo uma coisa, irmãos, por essa graça, a graça de Deus em nós, teremos muitas surpresas, meus queridos, muitas surpresas mesmo. E eu quero concluir, meus irmãos, falar do meu coração agora. Eu sei que não mereço, como nós não merecemos. E eu aprendi desde cedo, sempre que eu fosse pregar, que eu me incluísse, e não que eu excluísse, porque eu estou aqui como pastor, cooperador, e vocês são de uma classe inferior. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma situação, irmãos. Nós somos pecadores salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Se eu não tivesse sido salvo no dia 18 de 10 de 1983, como eu estaria hoje? Eu não fumava, eu não bebia, nunca gostei de carnaval, nunca gostei. Mas isso não salva, irmão. Boas obras não salvam. Teve uma pessoa que uma vez disse, Cláudio, você já era crente. Não era crente, porque eu não fumava, eu detestava, só o cheiro de fumaça até ainda hoje, não fumava, não bebia, não farrava, mas eu não era salvo, eu tinha um vazio na minha vida, irmãos, mas esse vazio foi preenchido pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando alguém disser para você, não, olha, mas fulano não dança, não bebe, não faz isso, não faz aquilo, vive de casa para a faculdade vai... Mas as obras não salvam. As obras não salvam. Uma pessoa pode pregar, pode dizer, hoje vou ser pregador sem ter vocação, e o desmantelo está feito, vai pregar, mas isso não vai torná-lo salvo, irmãos. Vai torná-lo um religioso profissional. Tem que ter a chamada. Nós precisamos, irmãos, beber dessa graça. Nós precisamos aguardar nessa graça. Nós precisamos saber que o Senhor morreu. Também há um esquecimento terrível sobre isso. Ele morreu quando nós estávamos na lama do pecado e começou a obra. Santificados,
separados para Cristo. E tome a obra. O pastor Jimmy Swaggart, no auge, porque quando ele pregava na televisão, ele dizia o seguinte: uma coisa é pegar um peixe, outra coisa é limpar. E ele até dizia: o evangelista ele pesca e o pastor é quem vai limpar. Né? Realmente essa analogia, essa comparação tem muita lógica. O evangelista chega, pesca e o pastor vai cuidar daquela pessoa. Palavrão, maus hábitos. Mas, irmãos, eu sei que eu estou falando para alguém que está nos escutando nessa hora. Não espere ser perfeito. Não espere ser a mulher perfeita, o jovem perfeito. Não espere ser a pessoa perfeita, mas espere na perfeita obra de Cristo Jesus. Nós estamos, irmãos, numa batalha espiritual muito grande. A nossa esperança deve ser puramente, inicialmente, no contexto espiritual. Sabe por quê? Eu vou concluir, irmãos. O inimigo está causando muito embaraço. Está dizendo na mente de muitas pessoas: você segue a Cristo, você segue a Deus, olha a tua vida como está. Ao invés de receber um emprego, você ficou desempregado. Ao invés disso acontecer, você está adoentado. Como se isso, irmãos, não acontecesse com os melhores, vamos dizer assim, com os mais conhecidos crentes de todas as épocas. Você lê a Bíblia, vê Moisés, partiu para a eternidade com pleno vigor. Jacó não conseguia, não tinha mais a visão perfeita, não conseguia mais enxergar. Está vendo como a Bíblia mostra, irmãos? Cada caso é um caso, meus queridos. Então nós temos que trazer as pessoas a Cristo e mostrar que estamos na última hora, irmãos, no último momento. Tem coisas que eu nem pretendia falar, nem pensava que estaria falando nessa noite. Mas eu tenho que vos anunciar a graça de Deus, irmãos, para que não sejamos como um profano que pisa a graça de Deus. A porta ainda está aberta, a graça do Senhor, que é o favor imerecido, como eu falei aqui. Aí tem gente que diz: olha, eu comprei 6 sabonetes, mas o 6º foi de graça. Não, não foi de graça não, irmãos. A graça que eu conheço de verdade é a graça de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo, irmãos, que te escolheu, que te amou, te elegeu, te predestinou. Você foi selado, foi regenerado, sem nenhum mérito diante dele. Aí se você perguntar ao pastor Cláudio, qualquer pastor, mas por quê? Nem eu, nem o pastor Leonardo, nem nenhum pastor vai saber responder, irmão. Porque ele me escolheu. Porque ele escolheu a irmã. Porque escolheu você e não outro. Isso é mistério de Deus, irmãos. Agradeça ao Senhor pela sua eleição. Isso é graça sobre graça, irmãos. Agradeçamos nessa noite, principalmente nessa semana que antecede a Páscoa, quando o Senhor consagrou sua vida por nós, irmãos. Ele morreu por nós, para nos dar vida, vida plena, vida com abundância. Recapitulando, irmãos, rapidamente. Nós fomos declarados justos. Somente isso eu quero dizer. Você já foi declarado justo. Nós temos acesso pleno, pleno mesmo. Então, na angústia, ore. Na alegria, agradeça. E ore também. Intercedei uns pelos outros. Orarmos uns pelos outros, irmãos, vai derramar o poder de Deus sobre essa vida, a vida dessa igreja e sobre todos nós, porque eu careço cada vez mais da presença do Senhor na minha vida. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Tinha muito o que falar ainda. As minhas anotações aqui provam. Mas a exiguidade, o tempo não nos permite. E o texto é riquíssimo, irmãos. Mas basta você, se você, essa noite, guardar essas duas questões, justificado e ter acesso pleno, eu confesso que como pastor sairei satisfeito
sabendo que pelo menos um pouco daquilo que nós pretendíamos transmitir, que o Senhor assim o fez. Amém? Vamos fazer uma oração nessa noite. Eu queria convidar você, irmão, fechar seus olhos. Você que está em casa nos acompanhando. A palavra do Senhor diz que a cruz é loucura para aqueles que se perdem. Assim mesmo, a pregação da cruz é loucura também. Deus escolheu homens para serem pastores, mulheres para serem missionárias. E eu vinha pensando, meu Deus, quem é que sabe pregar? Quem é que sabe pregar a tua palavra? Ninguém, irmãos. Falar bonito, eloquentemente é uma coisa. Dominar a gramática, o português, ou até outras línguas, isso não faz a pessoa um pregador, um proclamador da palavra. Mas como Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então quero convidá-lo nessa noite, de maneira muito singela, irmão, somente agradecer a Deus pelas bênçãos espirituais. Agradecer a Deus pelo que você é, pelo tempo que você já viveu e irá viver na presença do Senhor, pelo que você passou e pensou que não iria passar, mas você está aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus, eu torno a dizer a Ti, aqui em público, Senhor, aquilo que eu disse para Ti. Eu não sei pregar, Senhor. Eu leio a Tua palavra e falo aquilo que Tu tens colocado em meu coração, meu Pai. E eu espero que as vidas que aqui estão, Senhor, saiam confortadas, consoladas, cheias da Tua graça, cheias da Tua misericórdia e do Teu Espírito Santo, meu Pai. Eu espero que as pessoas tomem posse, Senhor, desse acesso maravilhoso. Não precisa documentação, Senhor. Não precisa esperar em fila. Não precisamos esperar de nada. É a Tua graça, Senhor. Nós temos acesso. As portas estão abertas, Senhor. Como aquele rei que estava na batalha e só teve tempo de dizer, Senhor, e as flechas do inimigo foram desviadas dele, Senhor. Assim é na nossa batalha espiritual. Nessa nova semana que se aproxima, Senhor, nos guarde, nos livre de todo mal. Eu quero te agradecer por cada homem, por cada varão, por cada varoa, cada servo e cada serva, Senhor. Aqueles que estão aqui, jovens, adultos, crianças, anciãos, cada vida, aqueles que não puderam estar, que o Teu Espírito Santo seja derramado, meu Pai. Os enfermos, Senhor, que sejam visitados por Ti, meu Pai. E nós temos, Senhor, a graça, porque nós vivíamos em desgraça, porque o homem sem Cristo é nada. O homem sem Cristo, Senhor, não representa nada, mas com Cristo, Senhor, e em Cristo, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, meu Pai. Nos guarde e nos livre de todo mal, nos dando uma semana, Senhor, onde a Tua paz recreie o nosso coração, onde a Tua presença, Senhor, nos dê esperança, onde o Teu poder esteja nos fortalecendo a cada dia. É assim que nós te oramos e te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Os irmãos ainda podem assentar por um minuto. O nosso irmão vai passar os avisos finais.